Olá, pessoal! Está no ar mais um Pode-se, com um assunto super relevante para a nossa sociedade. Hoje eu vou falar sobre a urna eleitoral. É por ela que nós exercemos a democracia e é por ela que nós vamos eleger nossos próximos representantes municipais, né? E é por isso que nós abrimos espaço cada vez mais para o TRE, né? O TRE Sergipe. Hoje aqui eu convidei a Mônica Prado, ela que é chefe de seção, né, do TRE. Mônica é especialista em urna eleitoral, ela estava aqui conversando comigo antes e disse que ela chegou no TRE juntamente com a urna, ou seja, a Mônica tem muita experiência para falar sobre isso e vai nos mostrar por que nós devemos confiar na urna eleitoral. Tudo bem, Mônica? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Mônica, como é que você vê, né, porque você disse que chegou no TRE com a urna eleitoral. Então, como você vê o crescimento da urna e por que nós devemos confiar na urna eleitoral? É o seguinte, quando eu cheguei no tribunal, cheguei junto com a urna eletrônica em 96. A primeira eleição foi só na capital, né? Então, funcionou só na capital a urna eletrônica. Em 98 foi estendido para 2 interiores, Itabaiana e Lagarto. E em 2000 já foi no estado todo. Durante todos esses anos que nós usamos a urna eletrônica, por maiores tentativas que houve de tentar burlar ou fraudar ou dizer que não era confiável, até hoje nunca ninguém conseguiu provar nada. Então as pessoas vivem muito de especulações, né? Assim, todo mundo entende de tudo, todo mundo sabe tudo, todo mundo especula tudo. E não busca se realmente se aprofundar, né? E saber se a urna é confiável ou não. Mas em 26 anos de eleições com urna eletrônica, a gente nunca teve um caso comprovado de fraude na urna eletrônica. Nós sabemos que a urna eletrônica ela é muito atacada, né? Existem várias fake news referente à urna eletrônica. Mas a minha pergunta é: como e por que devemos confiar na urna? Então, a urna eletrônica ela é um equipamento que ela trabalha no espaço sem estar em rede. Ela é ilhada, ela é uma ilha, certo? Ela não tem comunicação de rede com nada. É como se você pegasse seu computador, baixasse uns programas nele, desconectasse ele da rede e ficasse usando ele. Ou como o seu celular. Você tem seu celular, aí baixa uns joguinhos e desconecta ele de toda a rede. Tanto Wi-Fi como, às vezes, no cabo, desconecta ele e fica só ali funcionando sem 4G, sem Wi-Fi, sem nada. Então, nesse momento, não tem como ninguém invadir esse equipamento, né? Não tem como você entrar nesse equipamento. A mesma coisa na urna eletrônica. Cada seção ela funciona como uma ilha. Ela está isolada uma da outra, ela não se comunica com a outra, né? Então, não tem como você fraudar um equipamento que não tem comunicação com outros, né? Por onde você iria fraudar esse equipamento? Como é que os hackers iriam conseguir fraudar esse equipamento se ele no dia da eleição está lá ilhado, né? Então, aí essa teoria cai por terra. Porque se não existe comunicação, como é que eu chego até lá? Né? Então, a urna ela funciona dessa forma. Fora isso, a urna ela tem muitos pacotes de segurança, né? São dados que são colocados na urna eletrônica que não tem como você acessar, né? Eles são criptografados, todos os sistemas que funcionam só funcionam nos computadores da Justiça Eleitoral até chegar à urna eletrônica. Então, assim, tem uma série de formas de você verificar, né, se aquilo que está ali realmente na urna é verdade ou não. Existem vários caminhos. O TSE abre para todo mundo. Os programas são abertos.
todo ano, em novembro, ano passado a gente teve, o TSE convoca todos para que possam ir lá e fazer testes na urna, os hackers, todo mundo é convocado. E até hoje nunca ninguém conseguiu fraudar a urna eletrônica, né? Então, assim, tudo isso eu não vejo fundamento nesses questionamentos, nessas fake news, né, que a urna é isso, que a urna é aquilo, porque realmente não tem como ser fraudada a urna eletrônica. Vamos lá. Você acabou de me falar que a urna é testada muitas vezes antes da eleição. Eu quero fazer um apanhado, assim, um passo a passo da urna. Ela é testada várias vezes durante muito tempo do período, porque não existe, nós sabemos, né, pessoal, existe um período pré-eleitoral. A Justiça Eleitoral, ela obedece um certo apanhado, né, eleitoralmente falando. Tipo assim, existem todos os procedimentos, né? Então, assim, existe o período de teste da urna eleitoral e existe o período que a Justiça Eleitoral valida, não é isso? Isso. Valida a utilização da urna. Isso. Falando sobre isso, né? A gente recebe a urna eletrônica do TSE. Tipo assim, o ano passado, a gente recebeu 2.656 urnas eletrônicas novas. Quando essas urnas chegam para o tribunal, né, que a gente recebe essas urnas, a gente tem que fazer um processo nelas de aceite. Né? Eu estou recebendo um equipamento novo, então eu tenho que testar todo esse equipamento com os sistemas do tribunal. Depois que esse equipamento é testado e eu digo, não, realmente a urna está perfeita, não tem nenhum problema, não tem nenhuma tecla sem funcionar, está funcionando perfeitamente, ela começa a fazer parte do nosso parque, né, no tribunal, no TRE. Então, ela passa a fazer parte do parque do tribunal. Hoje o tribunal ele conta com 7.063 urnas eletrônicas. 5.020 e poucas são urnas novas, modelo novo, né? E as 2.000 são modelos antigos. Então, essas urnas elas são testadas. Anos não eleitoral, como o ano passado, essa urna ela passa por 3 testes durante o ano. Todas as urnas são desembaladas, testadas, a gente roda um sistema do TSE para levantar erros, para ver como é que ela está, para ver se ela aceita o programa do TSE. Se não aceitar, a gente tem que baixar outras informações do TSE e atualizar os componentes da urna para que ela possa aceitar as novas versões. Aí a gente passa 3 testes durante o ano. Esse ano, que é um ano eleitoral, a urna ela passa por 2 testes. Agora a gente está concluindo o segundo teste dela e a gente vai começar o primeiro e vamos começar o segundo. Nesse segundo teste, a gente vai ter que atualizar todos os sistemas dela, com os pacotes de seguranças novos que o TSE manda. A gente gera essas mídias, esses pendrives em computadores do tribunal e passa por essas urnas. Depois que ela passa por esse processo todo, aí, enquanto isso, paralelamente, está acontecendo o quê? O registro de candidatura dos candidatos, os eleitores estão se transferindo de sessão para sessão, maio fecha o cadastro, e aí os candidatos têm o tempo para se cadastrar, para concorrer, para validar. Aí todo mundo validado, os candidatos validados, os eleitores validados, tudo passando por processos, né? Os candidatos vão lá conferir suas fotos, seus dados, tem toda uma conferência no CANDE. Depois que ele passa por todo esse processo, o candidato e os eleitores, tudo isso numa cerimônia pública que sai edital, é publicado, é convocado juiz, promotor, pessoas comuns, imprensa, todo mundo. Todo esse material, esses pendrives, eles são gerados numa cerimônia pública, que é chamada de geração de mídias. Os pendrives são gerados. Depois que eles são gerados, eles são enviados, lacrados, né, para o depósito de urnas, onde acontece o processo de preparação dessas urnas para a eleição. Nessa preparação, essas urnas já passaram por todos esses testes que eu falei. Fora esses testes, agora no mês de abril, a gente vai ter 15 dias de simulado, que é onde a gente testa todos os sistemas do TSE,
a totalização, a votação, testa tudo como se fosse uma eleição, passou por todo esse processo. A gente vai para a preparação das urnas. As urnas são preparadas e cada urna recebe uma sessão, né? Ela é inseminada com a sessão. Isso também é publicado edital, é convocado imprensa, partido, qualquer pessoa. E durante esse processo de preparação das urnas, toda a cidade, todo o município tem uma urna sorteada para que essa urna seja auditada lá mesmo, né? Então, assim, a gente está preparando as urnas, aí daquelas urnas que estão ali, a gente retira uma e essa urna vai passar por um processo de auditoria. Ela é auditada para ver se está tudo ok. Então, todo município tem uma urna auditada antes da urna ir para a sessão. Aí, deu tudo ok, foi auditado, tudo é registrado em ata, tudo como manda, né? Como na lei. A lei, tudo de acordo com a lei. Aí, depois de todo esse processo, essas urnas ficam... essas urnas são preparadas, desligadas, embaladas, lacradas, coloca o lacrezinho e tal. E elas ficam lá condicionadas, esperando, uma semana depois, ir para os seus locais de votação nas zonas eleitorais. Isso tem acompanhamento também de partidos? Tudo. Os partidos são convocados, mas em 26 anos que a gente trabalha em eleição... Para a preparação das urnas, só uma vez apareceu um partido lá, em 26 anos. Nossa. Para a preparação. Para a geração de mídias, aparece um ou outro. Interesse também, né? Por interesse deles, lógico. Mas não aparece ninguém para preparação. Eles podem chegar lá, hoje a gente está preparando socorro. Pode chegar um candidato de socorro e falar bem assim, olha, eu quero pegar qualquer urna dessas, ele pode chegar lá e dizer, eu quero essa sessão aqui e quero abrir ela para votação, lá. E fazer um teste lá e provar para ele que está tudo certo. Entendi. E depois dar carga de novamente em outra urna daquela sessão, né? E aquela consciência. Mas até hoje, nunca apareceu ninguém. Né? Nunca apareceu ninguém em 26 anos, nunca teve ninguém lá embaixo para dizer, eu quero acompanhar o processo, eu quero ver como ele funciona, entendeu? Mas para duvidar é fácil, do sistema, é fácil. É fácil, né? Rapidinho. Então, como é que você pode criticar uma coisa ou falar se você nunca foi lá, Exato. né? Ver. Exato. Né? Vamos lá. Paro aqui... Né? Nós estamos no momento que está autorizado para a eleição. Isso. Então, a partir daí, o TRE não tem mais contato nenhum com a urna. Então, a urna, toda urna, ela tem um log interno, um histórico interno, né? Para assim, as pessoas entenderem melhor, né? Então, a partir do momento que eu coloco a mídia para preparar aquela urna, ligo a urna na chave, bati a chave, liguei, ou o botão e liguei, a partir desse momento, o histórico já começa a registrar. Essa urna foi ligada dia tal, tal, tal. Aí depois vem, essa urna recebeu carga da sessão tal, tal. Essa urna passou pelo autoteste tal, tal. Essa urna foi desligada tal, tal. A partir do momento que eu desligo essa urna, que ela é acondicionada para sair só para o dia da eleição, eu não posso mais ligar essa urna, porque se eu ligar ela fora do momento que não esteja publicado em ata, registrado, vai ficar registrado no log dela, no histórico dela. Entendi. Então, por exemplo, a gente teve as eleições dos conselhos tutelares recentemente. Sim. E foi o tribunal que fez essa eleição com urna eletrônica. Eu acho que foi em Laranjeiras, tivemos um problema lá, um problema na escola, muito eleitor, uma confusão, tal, tal. Aí eles tiveram que parar a eleição, eles desligaram a urna e depois essa urna foi ligada novamente, aí alguém entrou com processo lá, um conselheiro, pedindo o histórico da urna e tal. E no histórico estava lá tudo registrado, que foi desligado tal hora, ligado novamente tal hora, e foi feito algumas tentativas de reinício, tentativa disso. Então, ela registra qualquer comando que você fizer na urna. Entendi. Né? Então, está tudo registrado ali. Aquela sessão, por exemplo, que você tem mais eleitores que votam sem a biometria, que votam mais pelo código do mesário, está registrado lá. Né? A gente já teve casos de uma sessão acontecer isso e o juiz pedir para que fosse analisada aquela situação.
E foi analisado e percebeu-se que naquela sessão, é porque a maioria dos eleitores morava num povoado e a digital não passava pelo desgaste natural. Entendeu? É, porque é registrado pelo DNA, né? Isso. Pela biometria, pelo DNA. Isso. Ou Pela biometria. Pela biometria, o DNA das mãos, dos dedos, e com o desgaste, pode ser que dê algum problema. Isso. Aí, nesse caso, pegou-se também todo o histórico da urna, né? Porque está tudo registrado lá. Então, a urna vai para a eleição. Tudo o que eu faço durante aquele dia de eleição na urna está registrado. Se eu desligo, se eu ligo, quantas vezes eu desliguei, quantas vezes eu deixei de desligar. Quando encerra a votação, que eu imprimo o BU, está lá registrado. Então, quando ela volta para a gente na capital, ela volta desligada, fica lá e permanece por 60 dias, que é chamada sessentena. E lá quietinha, porque se algum partido pedir alguma auditoria ou algum achou que teve fraude, que teve qualquer indício que ele ache, as urnas estão lá preservadas e aí você pega o histórico dela para saber o que aconteceu com aquela urna. É bom deixar claro que depois da eleição, qualquer partido tem condições de pedir, né? Por lei, tem como pedir para que seja revisto esse processo. Não é isso? Então, agora eu quero saber quais são os mitos, os principais mitos aí que envolvem a urna eleitoral, né? Porque tem alguns aí que querem passar para a gente que pode ser fraudado, né? E isso a gente sabe que não pode ser fraudada. Existe confiabilidade na urna eleitoral e é um sistema nosso. Não é isso? Isso. Você sabe dizer quais são os principais mitos que envolvem? Então, assim, um dos principais é esse, né? Que você pode chegar lá e botar quantos votos você quiser, né? Que você pode fraudar a urna, que o hack, se entra em sistema de banco, por que não vai entrar na urna eletrônica? Aí vem aquilo que eu disse, a urna eletrônica não está em rede. Quando eu termino a votação, na sessão, já é impresso o boletim de urna, que é o resultado da eleição. Então, para você ter ideia, antes do tribunal saber o resultado da eleição, se for um município pequeno, lá no município já vão saber quem ganhou. Porque Sim. Se você botar um fiscal em cada colégio, o fiscal sai catando os BUs e somando, você já sabe quem ganhou. E o tribunal aqui ainda está em 50% da apuração, e lá já estão comemorando que fulano de tal ganhou a eleição. É isso que eu não entendo muito bem, porque o pessoal sempre sabe antes. Assim, e foi muito bom você estar me explicando agora, porque eu na minha sessão, o pessoal sabe que, tipo assim, faz continha, né? Isso. Probabilidades. Isso. Então é nesse sistema. Então, na realidade, o que acontece? Você tem um município que tem só 7 sessões. Está elegendo um candidato a prefeito. Sim. Você pega, bota um fiscal em cada local desse. Na hora que imprimir, a urna ela imprime 5 vias do resultado. Uma via você fixa na parede. Duas outras você coloca com a ata da eleição e as outras 2 você distribui. E pode imprimir até mais, ela dá a possibilidade de você imprimir mais vias, né? Isso é o mínimo. Aí você distribui com esses fiscais que estão ali. Ele tendo posse desse resultado, ele faz uma planilhazinha, uma conta simples, 7 sessões, bota o resultado ali e já sabe quem foi eleito. O tribunal não, o tribunal vai esperar que esse pendrive que saiu da urna vá para o cartório eleitoral, que esse cartório transmita para o tribunal. E quando ele transmite para o tribunal, existe uma fila do estado todo transmitindo. E aí depende da ordem que esse local cair na fila, entendeu? De repente, eu transmiti agora e ainda não totalizou o meu município, porque de repente você é o 10º da fila. Os outros mandaram antes, e aí tem que obedecer essa fila. E lá no interior já estão comemorando quem é o prefeito, quem é o vereador. Às vezes nem tanto vereador, porque depende das coligações, das continhas, né? Isso, das coligações e tal. Mas, assim, prefeito, por exemplo, né? Aí já sabe quem foi eleito devido a isso.
né? E tem ainda a questão que a votação nem sempre termina no horário certo. Isso. Por alguma questão técnica até. Isso, ou então de fila, muita gente, né, votando. Agora, essa eleição, acredito que a gente vai terminar num horário mais cedo, porque são só 2 votos, né? Aí é bem mais rápido, né, 2 votos, bem mais fácil. E foi ótimo ter esclarecido essa questão de como nós já falamos de como é, tecnicamente falando, feita a urna, né? Porque ela é tipo um CPU, ela tem um CPUzinho computador. Um computadorzinho próprio ali que registra todas essas informações, depois é que é computado. Já falamos também de como ela age, né, ali no qual é o procedimento comum dela e como ela chega na zona eleitoral, que é onde vai ser computada, né? E aí é onde o TRE fazendo uma revisãozinha aqui, certo? O pessoal de casa pegar melhor. E como o TRE valida, né? Isso valida cada urna. Isso. E ainda tem um detalhe, assim, quando eu vou preparar essa urna, que eu gero esse pendrive, que eu preparo aquelas sessões, naquela cerimônia de geração de mídias, né, que eu insiro esse pendrive na urna para dizer que essa daqui é a sessão 2 da 27ª de Aracaju, nesse momento é gravado um código nesse pendrive da urna, um código interno da urna. Então, cada urna ela se associa através de um código interno com aquela sessão. E isso a gente transmite para o TSE. Esse código que está amarrado àquela urna. E as reservas também têm um código que são amarrados. Por quê? Para evitar o quê? O TSE, no final da tarde, vai estar esperando às 18 horas ou 17, a depender de como termina a votação, receber daquele código da urna a sessão 2. Se vier de outra urna, aí ele vai dizer, gente, por que veio de outra urna? Aí vai saber, não, porque essa urna foi trocada. Ela teve um problema e foi trocada. Então, também tem essa amarração, entendeu? Certo. Existe essa amarração de código entre sessão e o código da urna para que evite justamente isso. Então, assim, o TSE, através dos sistemas, procurou amarrar de todas as formas para evitar justamente essa disseminação, né, de fraude. E ainda temos também, no dia da eleição, tem a votação paralela, né, que também é um outro sistema para provar que não tem fraude, onde eleições anteriores à eleição passada, que para a gente foi assim, vamos dizer, foi uma das eleições mais difíceis que nós tivemos, né, em termos de credibilidade, de tudo. Sempre a gente tinha, nessa votação paralela, 3 urnas. Uma da capital e 2 do interior. Na eleição passada, a gente teve 20 urnas. A gente pulou de 3 para 20, para provar para as pessoas que realmente o sistema era seguro. O que é isso? Você prepara todas as urnas da capital, que são, na eleição passada foi 5.200 e alguma coisa sessão, e dentre aquelas você sorteia 20. A urna já estava em Canidé, foi sorteada. Já está lá. Aí sai um carro de Aracaju para Canidé, com gente da Justiça Eleitoral para pegar essa urna lá. Aí traz essa urna para cá, ali na presença de todos, de OAB, de Ministério, de todo mundo, traz. E aquela urna ali é repreparada. Preparam a urna igual. Aí a urna que veio de Canidé vai para a votação paralela, que foi no IAT. E essa urna que foi preparada igual vai para Canidé. Aí essa urna que foi para a votação paralela no IAT, os advogados, estudantes, dão votos. Eles votam em cédulas de papel. E lá no IAT, no dia da eleição, filmando cada voto daquele, abre-se os votos e aí começa a dizer. Aí alguém vai, digita o título do eleitor e aí começa a dizer... voto para fulano de tal, aí registra na urna e guarda o voto. E tudo isso filmado, voto a voto. Aí no final é impresso o resultado e comparado com todos aqueles votos que foram dados. Se tiver um erro, como já aconteceu, aí vai buscar o erro. O erro foi da pessoa que estava digitando o voto.
Não foi o erro da urna eletrônica, né? Então, é outra forma também de você auditar a urna eletrônica. E tudo isso gerando custos. Altíssimos, porque imagine, antes a gente tinha 3 urnas, na eleição passada a gente teve 20. Imagine você botar num espaço 20 urnas, com câmeras para 20 urnas ao mesmo tempo, filmando essas 20 urnas, o espaço e tudo. Custo altíssimo, né? Mas falta uma política pública voltada para a educação, para esse sistema, né? É uma opinião minha aqui. Vamos lá, você com sua experiência e eu com a minha. Eu acho que falta uma política pública voltada para a educação, para defender. Mas eu sei que o próprio TRE vem fazendo uma campanha belíssima com relação à defesa da democracia, né, e a defesa da urna e tudo mais, mas eu acho que falta um pouquinho mais de esforço perante as autoridades governamentais para que torne a urna mais popular e que a educação seja mais voltada para a nossa Constituição. Então, o tribunal ele tem alguns sistemas, né? Tem o eleitor do futuro. Eles levam as urnas nas escolas para fazer esse trabalho de divulgação. E nas zonas do interior, a gente tem urnas lá com treinamento de eleitor nos cartórios, para que o eleitor, quando vá lá, ele também possa fazer uso, simular, né? Simular o voto na urna eletrônica. É porque, na realidade, o que aconteceu? Antes, no interior, existia muito um trabalho do tribunal, levando a urna em alguns lugares para fazer esse trabalho. Mas aí depois viu-se que as pessoas já estavam tão acostumadas com a tecnologia, né, celular, que achou-se que não era mais tão necessário, né, fazer esse trabalho de formiguinha. Mas, diante dos acontecimentos da eleição passada, eu acho que sim, que é necessário voltar a fazer esse trabalho de novo, mais intenso, de formiguinha, de levar a urna, né, de chegar mais perto do eleitor. E quanto ao cidadão mais antigo, porque tem um questionamento da urna eletrônica é a inclusão. Quanto à inclusão, como é que é disponibilizada esse sistema? Então, a urna eletrônica, ela tem todo o teclado dela em Braille, né? Tem todo o teclado dela, tem fone de ouvido quando você escuta. Então, assim, quando a gente sabe que uma escola vai ter todas as escolas, elas recebem fone de ouvido. Porque quando chega um eleitor com uma necessidade especial, aí é só ir conectar na urna. Todas as urnas já estão preparadas para aceitarem um fone de ouvido, para aqueles eleitores com necessidades especiais, para esse fato da inclusão. Né? Então, todas as escolas também que são colocadas as urnas eletrônicas também já é visto isso. Acessibilidade, como é que vai chegar, né? Todo esse trabalho é feito. É pensado em toda essa parte. Ah, então é gravada a voz. Do candidato, sim. Tipo assim, a urna tem um sistemazinho que você, quando bota o fone, se você digitar 1 e 2, vamos dizer 1 e 3, não sei, 1 e 4, aí você digita o número. Aí digitou 1 e 4, aí a urna vai dizer número para o candidato 1 e 4. Aí ele diz o nome do candidato. Confirma. Aí se o eleitor para apertar confirma, aí o voto é computado. Diante de tudo que você já falou aqui, ficou clara a segurança da urna. Mas eu queria enfatizar para quem está assistindo, né, aqui, quem está ouvindo no Spotify, a urna literalmente é confiável. Eu quero bater nisso. Muito confiável. Quero bater nisso porque eu acho que a gente merece. Sim. E assim, se você tem um equipamento que está há 26 anos, né, 26 anos fazendo eleição, e até hoje nunca surgiu nada comprovadamente que falasse que ela pode ser fraudada, né? São 26 anos no mercado,
né, fazendo eleição num país desse, continental, imenso, Imenso. chegando em todos os lugares, né, as mais diferentes populações desse país, né, que nós temos. E até hoje nunca houve nada concreto que falasse, não, realmente tem assim, o eleitor foi votar e chegou lá, apertou 1 e apareceu a foto do 3. Sim. Até para isso, o TSE, na eleição passada, ele botou um temporizador, que se você for aquele eleitor que vota muito rápido, né, e confirmar, ele não confirma. Ele tem um tempo na tela de 2 segundos para você olhar a foto do candidato e ver se é ela mesma. É para evitar que porque existe... Isso, que ele aperte rapidinho e depois diga que não votou em quem ele queria votar. Entendi. Aí o TSE colocou esse recurso na eleição passada, né? Devido a já essas... Você está entendendo? Sim. Essas situações, aí ele vai, não, vamos mostrar que realmente é seguro. E prova que a Justiça Eleitoral brasileira está estudando, está sempre se atualizando com tecnologias que preparam as urnas. Sim, na realidade existe uma evolução, né? Se a gente pegar essa urna modelo novo 2022 e pegar que eu tenho lá 2013, que é uma diferença, né? Você vê que os pacotes inseridos nela de segurança são os mesmos. A segurança que tem em uma vai ter na outra, certo? Só que a velocidade de resposta da mais nova é 10 vezes mais rápida que a da mais antiga, né? A velocidade de resposta. Mas os pacotes de segurança são os mesmos. E toda hora ele está pesquisando, está estudando, está inovando pacotes novos, né? Tudo é criptografado. Se você pegar o pendrive que sai da urna eletrônica, tentar abrir no seu computador, você não vai conseguir ler nada, porque ele só abre nos programas da Justiça Eleitoral. E mesmo que você faça isso achando que vai poder fraudar o sistema, não tem como, porque o resultado já saiu lá na sessão. Entendi. Todo mundo já sabe quem está eleito ou não na sessão. Agora vamos falar sobre as pessoas que acompanham, né? Porque fora essa segurança eletrônica, existem pessoas preparadas tecnicamente para acompanhar as urnas, né? Isso para montar a urna, para ficar lá com a urna. A gente sabe que existe as pessoas que são de partidos, que estão lá dentro, mas existem pessoas da Justiça Eleitoral. Então, pessoas de partido, tal, que são filiados, eles não podem participar nem como mesário, nem como presidente, nada disso. De repente ele até mas não está filiado. Mas também não tem nem como ele manipular nada da urna, porque se ele chegar no dia da eleição e ligar a urna 6h30 da manhã, achando que vai poder votar, ela só abre para o voto 7 horas, ela imprime a 0ª, que é dizendo que todos os candidatos estão zerados. Qual o nome? 0ª, que todos estão zerados. É um boletim, um relatório de que todos estão zerados. 7 horas ela imprime e depois ela trava a tela. Então, mesmo que você aperte todas as telas, ela só vai habilitar a partir de 8 horas. Entendi. Entendeu? O horário que começa. O horário que começa a eleição. Ótimo. Então, não tem como você, vou roubar essa urna, vou não sei o quê, e no dia anterior eu encho de volta. Não tem como. Entendi. Você só vai conseguir votar nela no dia da eleição. Até chegar esse momento, existe um guardião da urna. A urna fica lá no tribunal. Certo. Ela é preparada, ela é lacrada. Depois que ela é lacrada, essa eleição municipal, elas vão uma semana antes para as zonas do interior, elas ficam acondicionadas no fórum, com policial, com todo o esquema de segurança, e só no dia da eleição elas são distribuídas para sessões, para os mesários. Aí vai uma pessoa do TRE. Vai uma pessoa do tribunal, vai o mesário, vai o policial, que tem que ter, né? Todo aquele esquema que é montado. Aí chega lá, ele desembala a urna, né? Conecta na tomada, o cabo, e pode até ligar a urna, mas ela só vai funcionar dentro daquele horário que ela está programada para funcionar. Pronto. Não quero deixar nem... E quem liga a urna? O mesário. O próprio mesário. O mesário, o presidente de mesa.
Ótimo. Eles estão na sessão, aí eles ligam a urna. Uhum. E aí começa normalmente... Aí, 8 horas, aí ele imprime a zerésima, né? Que é o documento que mostra que todos os candidatos estão zerados. A partir do momento que ele ligou a urna, o log já registra, essa urna foi ligada no dia tal, na hora tal, né? Tal hora foi impressa a zerésima, tal hora começou a votação, né? Aí as pessoas começam a votar. Lembrando que esse profissional, né? Essa pessoa, o mesário, é preparado. E sim, eles recebem treinamento São 3 dias de treinamento. Porque tem toda a parte também burocrática que eles têm que preencher, né? A ata da sessão, as irregularidades, se algum eleitor chegou desacatando, coisas desse tipo, né? Então tem que preencher uma ata diária da sessão e aí eles são treinados. E cada sessão ela é composta por 5 pessoas. É um presidente de mesa, os mesários, os secretários. Então é muita gente envolvida no processo. Que não está ali só para organizar a votação, está para proteger também. Também para denunciar também. E em cada colégio desse existe um representante de juiz, que é o responsável pelo colégio, que se acontecer alguma irregularidade, pode chamar a polícia, entendeu? Sim. Pode acionar, ele está ali também para isso. E no final da eleição também é ele que leva as mídias para serem transmitidas no tribunal ou nas zonas eleitorais. Nossa, que assunto. Eu ficaria conversando sobre a urna, porque assim, a urna acaba abrindo caminhos para outros assuntos, né, que envolve o sistema eleitoral brasileiro. Sim. Que é um sistema copiado, inclusive, por outras partes do mundo, diante da sua praticidade, que a urna dá. E que a urna já provou, né? Porque o que ela vem enfrentando é uma batalha, né? E vem a inteligência artificial. Geralmente as pessoas perguntam assim, e acham que a inteligência artificial pode chegar em tudo. E a urna não está preparadíssima para isso. É porque, como eu disse mais uma vez, tem que lembrar que a urna ela funciona numa ilha. Como ela está isolada, sozinha numa ilha, só ela ali. Ela não tem comunicação com outras urnas, com outros equipamentos, né? Ótimo. Eu fui até redundante, porque como eu estou fazendo o papel aqui de representante, existe, se eu for numerar aqui, o nível de perguntas que a gente acha na internet, que causa dúvidas, até coisas surreais. Não é isso? Que eu não vou nem colocar aqui, porque nós já provamos que a urna é de confiança e que o voto é um direito nosso, né? Nós temos que ter cuidado com esse direito que nós temos, né? Garantir a Constituição, proteger, né, a Constituição, porque infelizmente ele está sob ataque até hoje. A democracia, né? A democracia. E a urna, que tem um papel importante. É porque a urna é a representação da democracia, da escolha de cada cidadão, né? Você está ali escolhendo o que você acha, na sua visão, que é melhor para o seu país, né? Então, ela é a representação disso. Pois é, pessoal, nós estamos caminhando para o fim do Pode-se de hoje. E já ficou claro, né? Olha, eu vou resumir aqui em um linguajar tranquilo e para que todo mundo possa entender. Olha, a urna, ela já falou aqui, com as palavras dela, é como se fosse uma ilhazinha ali isolada, ela está ali fazendo o papel dela, ela foi testada previamente por várias pessoas, não foi só por uma pessoa, foram por várias pessoas. Segue o procedimento eleitoral, existe um passo a passo da justiça eleitoral para sua validação. Existe também cuidados pós essa validação para que nenhum sistema de fora, nenhum sistema, vamos dizer assim, fraudulento tenha acesso à urna. Então, e no dia da eleição, existem seus guardiões. Eu gosto de falar assim, eu acho bonito. Fala os seus guardiões. Ela mesmo se protege, mas tem aquelas pessoas ali
que protegem ela e assegura a nossa democracia, né? Então, assim, vale ressaltar aqui que nós temos um sistema eleitoral confiável. A doutora Mônica está aqui para conversar, para provar isso, para ajudar a gente a provar, né? E eu quero deixar com ela aqui para ela falar, ficar à vontade, deixar a mensagem dela para a gente. É interessante pegar o seu gancho e falar em provar, né? Na realidade, eu acho que a urna, por si só, ela já se provou, né? São 26 anos de eleição, sem nenhum caso de fraude. Tanto é que todos que foram eleitos ou não nunca vieram contestar, né? Ainda tem isso, a sua eleição ou não é isso? Sim. Né? Porque o equipamento é o mesmo desde lá para cá, ele apenas veio sofrendo muitas melhorias, né, em termos de segurança, mas assim, ele por si só já é a amostra de que é confiável, é seguro, porque são 26 anos, né, que está aí elegendo pessoas de 2 em 2 anos, e todos que foram eleitos nunca vieram, ou os não eleitos também nunca vieram contestar. Né? Só vai a público, né? Falar. Isso. Não, teve um caso que veio até contestar, pediu até, não nessa eleição, mas eu acho que na eleição 2020 e 2018, ele veio contestar, pediu, a gente ficou lá uns 4 ou 6 meses com as urnas separadas, só que aí ele começou por um estado. Quando começou a fazer a pesquisa dele, a fazer a investigação, a apurar, ele chegou à mesma quantidade de votos que o tribunal tinha chegado. Aí ele desistiu no meio e aqui em Aracaju nem veio verificar as urnas. O processo encerrou mesmo antes de terminar, né? Porque quando chegou no meio, ele percebeu que estava entrando numa enrascada, né? Porque ele não iria conseguir provar nada. Sim. E aí ele extinguiu o processo. O processo foi extinto, né? Foi o único caso que a gente teve, né? Pessoal, fica claro que nós precisamos de atualização nossa, não da urna, entendeu? Precisamos estudar um pouco mais sobre o sistema da urna, fica claro isso, precisamos que as pessoas levem mais conteúdos confiáveis, como o nosso aqui, que infelizmente nós precisamos, infelizmente, porque eu acabei conhecendo a doutora Mônica, profissionais como ela, aqui, tá aí a importância, ter que vir aqui provar que a urna eletrônica, ela é segura. Como ela mesma falou, a urna é segura por si só. Por existir, já tá lá, não tem o que dizer dela. Mas é por falta de conhecimento. A gente precisa conhecer aquilo que a gente vai usar, que a gente vai colocar. Como é que você vai questionar se alguma coisa não é confiável se você não estudou aquilo, não procurou saber através de fontes seguras, dos técnicos, como aqui uma técnica do TRE veio conversar com a gente sobre. Então, assim, mais uma vez a gente bate na tecla que se informar por meios confiáveis é a melhor opção, né? Então, assim, esse programa é super importante, não só para mim, mas para toda a sociedade. Eu quero deixar um abraço para vocês de casa que estão acompanhando o meu trabalho, o nosso trabalho, o trabalho da WG Produções. Quero agradecer a todo mundo que vem mandado incentivo para a gente, para que a gente traga mais assuntos como esse, como os outros que já passaram por aqui e os que virão, e que isso só tem me dado estímulo para continuar. Então, continue curtindo, continue compartilhando, aperte o sininho, aquela velha história, né, de youtuber. Vai lá e compartilhe esse nosso conteúdo, porque além de me ajudar, de ajudar o TRE a divulgar o trabalho deles, o trabalho da Justiça Eleitoral, a urna eletrônica, o nosso sistema eleitoral, a democracia, né? A Constituição brasileira, você vai estar ajudando também a toda uma população que precisa desse conteúdo. É um conteúdo
verídico. A gente vai lá e procura fontes confiáveis. Eu deixo aqui o meu abraço e até o próximo Pod-se.